Então você foi chamado para servir. Diga mais uma vez: eu fui chamado para servir. Eu queria até colocar um outro tema. No final eu concluo dizendo esse tema, porque tem um contexto. Muitos anos, alguns anos atrás, nossa igreja em Manaus trabalhou muito esse último tema, e no final compartilho. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Eu estou com expectativas, irmãos, que nós vamos ter uma... Nem usa aquela palavra de coach, né? O pessoal coach está usando essa palavra. Vamos ter uma mudança, uma virada de chave esse ano. Vai ser Deus, eu acredito que vai nos levar a um patamar maior. Mas como? Através dos princípios da palavra. E esse é um dos princípios fundamentais que vai fazer eu e você, aumentarmos o nosso nível de intimidade, compromisso com o Senhor. E aí, Deus vai olhar para você e para mim e vai falar bem assim: eu não tenho como não deixar de abençoar aqueles que são comprometidos com a minha obra. Então eu creio muito nisso. E Lucas, capítulo de número 10, versículo 25. Na NVI, tá? Os irmãos da mídia, por favor, coloca aí na versão NVI, no telão. E diz o seguinte, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? O meu próximo? Essa foi a pergunta desse perito da lei. Quem é o meu próximo? Quem é? Aí Jesus respondeu assim, versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, se foram e deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, olhou a situação e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, o que diz a Bíblia aí? Teve o que, irmãos? Piedade, compaixão. Teve piedade dele. Aproximou-se-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários. 2 denários é o preço de 2 dias de trabalho braçal. E era uma boa graninha. Ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí o versículo 36. Jesus contou a história e voltou para o perito da lei e fez uma pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o perito da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Irmãos, essa história é a parábola do bom samaritano. Todos, a grande maioria aqui, já ouviram essa parábola, sabem, já ouviram muitas pregações, com certeza, contextos, histórias infantis, né, muito usado em histórias infantis, até na sala do Pais Kids, de um sacerdote, de um levita
e de um bom samaritano que se depararam com uma situação de alguém que foi cometido um assalto, estava ferido, machucado. E somente o bom samaritano teve a piedade daquela pessoa que estava sofrendo. E Jesus disse claramente: agora esse é o seu próximo, o bom samaritano, aquele que realmente demonstrou o amor para com o seu próximo. Queridos, vocês sabem que é interessante, toda criança, ela gosta de quê? De brincar, não é verdade? Ela gosta de brincar. E aí, irmãos, não sei se você já entrou numa cilada, levando uma criança no supermercado e passou na área de brinquedos, ou numa loja que tenha venda de brinquedo. Ela se encanta. E quando ela se encanta, ela quer o quê? Brinquedo. Não importa o valor, ela só quer o brinquedo para brincar. E aí, quando ela tem um brinquedo, qual é o desejo dela? É que eu também possa ter outras crianças para brincar. Mas quando ela está com o seu brinquedo e vem uma outra criança que agora elas podem brincar, o que a criança faz geralmente? É meu, não toca. Mas não queria brincar? Não era para brincar com outro? Porque é meu. Quem aqui passou já viu essa cena aí? Né? Por quê? Porque desde criança, irmãos, e ninguém ensinou a criança, já é uma natureza humana, o sentimento da palavra egoísmo. Você sabia disso? Geralmente a gente é muito egoísta. E uma coisa, eu até compartilhei com a minha filha esses dias, cadê ela? Ali atrás. Ontem estava conversando com ela, né? E a minha mãe me ensinou a fazer uma gororoba. Desde quando eu era criança. Ela me ensinou a pegar leite, Nescau, botar um pouquinho de água e fazer aquela massa. E comer. Irmãos, eu não sou egoísta. Não sou. Qualquer coisa eu divido, mas essa gororoba, até hoje, ai da Adriane ou da Letícia que queira meter a mão lá, a colher lá. Não deixo, fico com raiva. Porque minha mãe me ensinou, porque quando eu pegava aquele copo, interessante, aí ela pegava assim do nada, sem permissão, pegava a colher e metia a colher e eu guardava o restinho, ficava uma crosta na colher, que eu deixava para o final, para terminar. Aí minha mãe pegava a colher, comia do meu copo, eu ficava tão chateado, que era para ela, eu falava assim, é melhor a senhora fazer para a senhora, não mexer no meu. E aí ela pegava, e o que me dava mais chateação é que ela pegava, passava o dente e tirava a crosta da colher, irmãos. Pense num cara que ficava, numa criança que ficava com ódio. Aí até hoje, é sério, quando eu faço quero alguma coisa doce lá em casa, até hoje, né, a Letícia vem pedir, a Adriane, não. Eu divido outras coisas, mas isso não. É uma coisa minha. É um toque, eu estava batendo papo com a minha filha nesse sentido. Mas a essência do ser humano é o egoísmo. Desde criança, não quer dividir. Tem um brinquedo, comprou um brinquedo, quer brincar, mas na hora que vem uma outra criança para brincar, não, é meu. Não quer compartilhar, fica com raiva. Egoísmo. Isso é muito natural do ser humano. Agora, qual é o contrário do egoísmo? Quem é que sabe? Qual é o antônimo do egoísmo? É o altruísmo. É o antônimo. O que é uma pessoa altruísta? É um comportamento, sabe, irmãos, que surge na contramão do egoísmo. Age com uma virtude para enriquecer tanto quem pratica quanto quem recebe. O altruísmo é um comportamento de doação voltado para o bem-estar do outro. Muitas vezes colocando as suas necessidades ali à frente das suas próprias. Sabe, uma pessoa altruísta significa que ela realmente vai pensar no outro, vai pensar no bem-estar de alguém, independente do seu próprio bem-estar. A palavra altruísta significa, irmãos, o símbolo de uma atitude de amor ao próximo, a ausência do seu interesse próximo. Tem um filósofo chamado Augusto Comte. Ele foi o pai da sociologia. Ele que cria a parte e fala sobre esse altruísmo, começou a estudar a respeito dessa palavra, dessa atitude de ver o bem da pessoa que está do nosso lado, do nosso meio. E querer que as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo numa sociedade, sejam felizes.
E ele fazendo tudo o que puder para que a pessoa que vive conosco seja muito feliz. Isso é uma pessoa altruísta. Augusto Conte tem uma frase muito interessante. Ele fala bem assim: viver para os outros não é somente a lei do dever, mas também da felicidade. É muito forte. Vou repetir: viver para os outros não é somente a lei do dever. Não é só dever. Você deve abençoar alguém. Você deve realmente querer o bem de alguém. Mas é ver a felicidade de alguém. Isso é uma pessoa altruísta, irmãos. E tem essa motivação de sempre querer o melhor das pessoas. Sempre querer o melhor das pessoas. Então, quando aquela criança compra o seu brinquedo e ela divide o seu brinquedo, ela é o quê? Altruísta. Ela não é egoísta. Está entendendo? Ou seja, irmãos, a característica de uma pessoa que é altruísta, que pratica esse altruísmo, primeiro, ela tem uma empatia com alguém. O que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é uma empatia. Se tem alguém com dor, você se assemelha a essa dor. Você respeita essa dor. Você se associa a essa dor. Você não critica. Se a pessoa está alegre, você também se associa à alegria dela. É muito interessante, irmãos, que é mais fácil chorar com os que choram, diz a Bíblia. Sabia disso? Se alguém está passando um velório, um luto, aí a pessoa está chorando, você vai lá e chora junto. É muito fácil. Porém, é mais difícil se alegrar com os que estão se alegrando. Por quê? Porque, irmão, você é ser humano. Tem uma palavra chamada um vírus que coloca e corrói o nosso coração, chamada inveja. Camarada, chegou aqui na Paixante da Comunidade Nobre e vai acontecer isso em nome de Jesus esse ano. Alguém aqui vai chegar com um carro 0 quilômetro, irmão. Qual é a sua primeira atitude? Muitos vão se alegrar. Parabéns. Parabéns. Outros, nós vamos falar bem assim: onde é que é a plantação de entorpecente aí? Não é verdade? Rapaz, deve estar roubando, só pode. Semana passada ele veio de bicicleta e agora está com um carro desse tamanho. O que está acontecendo com ele? Ou seja, a empatia é a arte de você se colocar no lugar da pessoa, do outro. Eu lembrei de uma história, aconteceu isso de verdade, irmãos. Um dos nossos pastores, estava acontecendo um velório, e aí eles foram lá fazer o culto fúnebre. Chegaram naquele velório, né? E eles entraram, viram lá, participaram. Tinha pessoa, até ele falou bem assim que ele era irmão daqui da igreja. Aí eles entraram lá e perceberam que não estava muito identificando os rostos. Mas não, era aquele endereço, falaram que é aqui. E aí quando ele falou, ele estava lá, ele mesmo disse, e daqui a pouco estava todo mundo chorando, ele estava chorando também. Chorando, mas ele achou muito estranho, não tem ninguém assim da igreja, mas é aqui. Até que ele caiu a ficha, ele perguntou: tem algum outro velório aqui? Tem, no final da rua. Ele tinha errado de endereço. Ele chorou no velório errado. Aí ele foi lá, daqui a pouco ele encontrou que eram os irmãos da igreja. Isso foi verdade, essa história. É muito fácil chorar com os que choram, mas é mais difícil se alegrar com os que estão felizes. O altruísmo é realmente você ter essa empatia de se associar tanto na alegria quanto na tristeza, quanto na bênção quanto na dificuldade. Uma pessoa que tem essa empatia, entender e compartilhar o sentimento. Uma pessoa altruísta também, ela tem uma generosidade, oferecer ajuda e recursos sem esperar a sua recompensa. Ou estar abençoando alguém sem esperar nada em troca. Isso é generosidade. A pessoa altruísta tem essa característica. Outra característica de um altruísta é uma pessoa totalmente humilde. Você ajuda alguém e você não quer ser reconhecido. Não importa. Quem foi que deu? Quem foi? Você buscar. Ei, diz aí pro pessoal aí, ó. Se não fosse por mim. Inclusive, o pastor Eibe, ele conta que ele brinca, né? Ele escreve o livro, né, dos 50 homens mais humildes da face da terra. E o primeiro é ele. Ele brinca assim:
Ou seja, não importa quem foi que abençoou, importa que você só quer o bem da outra pessoa. Não importa. É uma pessoa humilde, não está querendo a soberba, a glória para si mesmo. Uma outra atitude de uma pessoa altruísta, a paciência e a disponibilidade para ouvir e apoiar. É paciente, você realmente tem a disponibilidade, você escuta. Aí sim, irmãos, isso é uma característica de uma pessoa que não pensa em si mesmo, porque isso significa que você tem uma atitude egoísta, mas quando você pensa no outro, aí você é uma pessoa altruísta. Agora, eu vou abrir um parêntese. Deus quer que nós venhamos a viver uma vida equilibrada. Está entendendo? Equilibrada. O excesso de altruísmo também não é legal. Diz a psicologia também. Você é muito altruísta, só pensa nos outros. Você também tem que se amar. Às vezes, né? Você vai num shopping, alguma coisa assim, você só compra para os seus filhos. Só compra para o seu marido, para a sua esposa. Você só compra nada para você. Às vezes você tem que se mimar. O excesso de altruísmo também é um perigo muito grande. Devemos realmente pensar no outro, abençoar outra pessoa, mas também não esqueça do amor próprio. Não esqueça que você tem que se amar também. Lembra do pastor Ivan? Ele falou que, domingo passado, que uma linguagem de amor dele é a palavra de afirmação. Só que muita gente não fala. O que ele faz? Ele mesmo se afirma. Mas você é o cara. Você é bonito. Lembra essa parte que ele falou? Está gravado no YouTube. É claro, então o altruísmo, seja altruísta. Mas, cuidado com o excesso. Você também tem que se amar. Às vezes você tem que ser altruísta para você mesmo. Ou seja, uma vida equilibrada. Mas na essência, pensar sempre no outro, pensar sempre no próximo. Quem está entendendo aí? Diga amém. Essa é a nossa característica. Agora, vai ter recompensas por essa atitude altruísta. Sempre haverá uma recompensa para aqueles que pensam no outro. Aqui está o segredo que Jesus falou para aquele perito da lei. Ele conta esse segredo, porque ele viu uma pergunta: como é que nós podemos herdar a vida eterna? E aí, o que Jesus fez? Você é o quê? Perito da lei. O que é perito da lei? Ele conhecia a Bíblia, o Velho Testamento, né? A lei de Moisés. Ele conhecia. Como é que você faz para herdar a vida eterna? Aí Jesus foi, irmãos, confrontando, mediante o conhecimento daquele próprio perito. O que a tua lei, o que a lei diz, perdão? O que a lei diz para você ganhar a vida eterna? Aí ele foi categórico e acertou em cheio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Essa é a primeira parte para nós herdarmos a vida eterna. Amar a Deus sobre tudo, sobre todos. Mas vem um complemento: e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, é importante nós termos esse amor para com Deus, mas também é importante nós sermos altruístas, não sermos egoístas, amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, amarmos o nosso próximo. Quando você tem essa junção de amar a Deus e amar o próximo, então eu e você, nós vamos ter a vida eterna. Foi o que Jesus disse. Esse é o segredo. A bênção do Senhor para essa atitude. A bênção do Senhor. Agora, é interessante que Jesus falou assim, aquele perito falou assim: mas quem é o meu próximo? Jesus pergunta: mas quem é o seu próximo? Quem é? Quem é? Por que o próximo? Porque, irmãos, só podemos amar a Deus. Escute isso. Grave na tábua do seu coração e não esqueça nunca mais disso. Só podemos amar a Deus quando nós amamos. Ai, Jesus. Tadinha. Pega ela lá. Ela bateu com a cara no vidro. Isso. Cuida dela lá. Cuida dela. Isso. Passa um gelo. Vira pra cá. Já estão cuidando dela. Estão cuidando. Irmã Liliane, ajuda lá. Ela não viu o vidro. Inclusive, eu preciso colocar uma faixa, irmãos. Oh, meu Jesus. Tem que colocar. Peço perdão. Vamos providenciar essa semana, se Deus quiser. Onde é que eu estava? Tá. Só podemos amar a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Sabia disso? 1 João. Quer ver? Abre lá sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 20.
1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. É muito forte, né? E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo. Você está mentindo, dizendo que ama a Deus. E ele fala assim: pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu estou vendo você e eu odeio você, eu nem estou vendo Deus. Como é que eu vou amá-lo se eu não estou vendo? É isso que João está falando. E olha o versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, quem é o próximo também está dizendo quem é o meu irmão. Posso usar essas mesmas palavras, próximo e irmão. Agora, quando nós entendemos que o próximo é o nosso irmão, Jesus ele faz o quê? Uma analogia. O que é isso, analogia? Ele se relaciona, pega uma relação de semelhança entre as coisas e conta uma história que aquele perito da lei, ele sabia as funções, então ele pega as funções da lei e ele faz uma analogia, ele se relaciona. E aí ele vai o seguinte, e Jesus conta a história. Tem uma pessoa que estava andando, viajando, foi tomada por assalto, foi machucada, estava jogada naquela estrada. E aí chega quem? Um sacerdote. Lembra que essa história está sendo contada para um perito da lei. Então Jesus, ele pega a analogia e fala assim, irmãos, ele confronta. É muito forte isso. É como se fosse uma facada bem no fígado. Jesus confronta. A pessoa dentro da lei mais importante era quem? O sacerdote. O sacerdote. Quem era o sacerdote? Na cultura judaica, na cultura daquele perito, daquele doutor da lei, daquele especialista da lei. Ele sabia os detalhes da lei. Quem era o sacerdote? Era a figura do mediador entre Deus e os homens. Olha o nível de importância. Era a figura de alguém que ia pegar o sangue que foi o sacrifício, ia ser expiado em cima daquela arca da aliança para o perdão dos seus pecados. Era a função principal do tabernáculo. Era a função principal do serviço para a casa de Deus. Essa pessoa tinha o dever de ver aquela pessoa que foi a tomada de assalto e ajudar. Ele tinha no ofício dele. O sacerdócio tem no ofício dele ver o necessitado e ajudar. O que ele fez? Ele olhou. E a verdade é essa, irmãos. A verdade é essa. Ninguém está vendo. Então o sacerdote se eximou da sua responsabilidade, saiu fora. O problema não é meu. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Foi embora. Isso é muito chocante para um perito da lei. Aí vem a segunda categoria. Quem era? O levita. Outra função, irmãos. Os levitas, eu abro um parênteses. Dizem, né, os músicos são os levitas. Eu não sou muito fã dessa expressão, eu entendo. Porque levita, no Velho Testamento, eram pessoas da tribo de Levi. Eu não sou da tribo de Levi só porque eu toco, eu agora sou da tribo de Levi. Não faz sentido. Mas eu compreendo o contexto. O que significa? Aqueles levitas eram aqueles que cuidavam do tabernáculo, dos utensílios, da manutenção do templo, e também faziam parte de música. Faziam parte da música. Essas pessoas também no ofício tinha a obrigação de olhar aquela pessoa que foi tomada de assalto e ajudá-la. De ofício. Mas não. Também falou bem assim, o problema não é meu. O problema não é meu. Ninguém está olhando mesmo. Estou nessa viagem. Vou embora. E aí vem a terceira categoria. E foi quem? Um samaritano. Por que Jesus usou o samaritano como exemplo?
Vou te explicar. O judeu, ele não se dava bem com o samaritano. E aí, irmãos, era uma rixa. Lembra daquela mulher samaritana que estava no poço de Jacó, ao meio-dia, tirando a água, e Jesus tem um encontro com ela. E quando Jesus tem um encontro, ela já tinha 5 maridos, e agora o que ela estava já não era mais ele, não era mais marido dela. Enfim, e aí Jesus teve um encontro com ela, e Jesus falou assim: eu estou buscando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lembra essa história em João capítulo 4? Quando os discípulos que tinham ido comprar comida, uma coisa assim, retornaram e viram Jesus batendo papo com aquela mulher samaritana, o que a Bíblia fala? Não sei se você lembra. Diz o seguinte: eles se assustaram porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Essa rixa era histórica. O reino, depois de Salomão, foi dividido em 2, entre norte e sul. E nesse norte, a capital era Samaria. E o sul, a capital era Jerusalém. E aí, irmãos, essa parte do norte, no mesmo estado de Israel, ele se contaminou. Tiveram vários reis, a grande maioria dos reis, que fizeram muito mal perante a Deus. Botaram idolatria. E era daquela região da Samaria do norte. E aí eles foram levados cativos, primeiro para a Babilônia, depois o reino do sul, as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, que a capital era Jerusalém. Levaram cativo para a Babilônia. Quando eles retornaram, depois do cativeiro, 70 anos depois, o que aconteceu? Aquele povo do norte de Samaria, muito pela sua idolatria dos outros reis que havia acontecido, eles começaram a se misturar com os assírios, misturar com outros povos. Então aquela região de Samaria, ficou muito miscigenada, muito misturada. Diferente do judeu do sul. E aí eles eram mais puritanos, mais purificados, mais puros. Eles se achavam isso, até superiores. E começaram a brigar entre si. E vários outros fatos históricos que aconteceram, até na reconstrução do templo. Teve uma rixa lá com Zorobabel, enfim. Aí os samaritanos realmente ficaram com uma intriga com os judeus. Na época de Jesus, olhando para esse momento de Jesus, tem o texto, acho que você lembra, e os samaritanos, o judeu, quando ele passava para o norte, evitava passar por Samaria. Eles preferiam passar por um lugar até maior de distância, do que passar por Samaria, que encurtava o caminho. Por quê? Para não ter um encontro com os samaritanos. Para não olhar na cara deles. E aí, porque eles se achavam superiores. Os do sul se achavam superiores do norte. E a outra característica, até os samaritanos, dizem alguns estudiosos, que eles matavam os peregrinos judeus quando eles passavam pelo caminho. Era uma briga, irmãos. Uma briga na própria nação. Uma briga na própria nação. Vou botar um exemplo assim, só para você ser bem didático. Você já viu piada de amazonense com paraense? É mais ou menos isso, irmão. Só que não levava ao extremo de matar. Eu nunca ouvi, né? Mas não tem essa brincadeira de amazonense com paraense e tal. E pá. É interessante, abrindo parênteses, quando eu fui lá no Pará, eu pensei que os paraenses também tivessem brincadeiras com amazonenses, mas eu não vi, irmão. Eu não vi. Se tem, se alguém é do Pará e tem, depois você me conta. Mas eu não vi de paraense com amazonense. Eu vi muito do amazonense com paraense. Deve ser inveja. Deve ser inveja. Amazonense que é inteligente casa com paraense. Eu casei com uma paraense. Só para descontrair. Mas não tem essa rixazinha às vezes? Agora pense numa rixa pior. Eram samaritanos com os judeus, na mesma nação. E aí, aquele que tinha ofício, sacerdote, levita, não fizeram. Jesus pegou um personagem, na analogia dele. Irmãos, se o sacerdote já não fez, foi uma facada no fígado. Se o levita não fez, já foi uma facada no fígado. Irmãos, o samaritano, Jesus botou para quebrar toda a religiosidade daquele perito da lei. Porque aquele que não tinha o dever de ajudar, foi o que fez muito mais. Por quê?
Porque olhou para o próximo, teve uma atitude altruísta, olhou a necessidade e falou bem assim, pegou ele, pegou o dinheiro, irmãos, do bolso. Tem um dinheirinho aqui. Pegou o dinheiro do bolso. Pagou 2 denários, tirou do próprio bolso. Cuidou daquela pessoa. Ele não tinha um dever, ele não tinha um ofício, mas ele sabia. Ele não olhou se aquele cara que foi assaltado, se era judeu, grego, troiano, baiano, sergipano, amazonense, paraense, seja lá o que for. Era apenas um ser humano. Era apenas alguém que estava passando por necessidade. Era alguém que estava passando por aperto. Era alguém que estava passando pelo vale da sombra da morte, como diz o texto de Salmo. E ele olhou, como eu vou ver o meu irmão, o meu próximo, padecendo e não vou ter a mesma compaixão com ele? Isso que Jesus estava ensinando. E aí Jesus olhou e ensinou para aquele perito na lei e diz o seguinte: faça você o mesmo, aí terá a vida eterna. Em outras palavras, era um pastor que deixou de ajudar. Era um levita, um membro da Paz Church que deixou de ajudar. Aí veio um descrente e ajudou mais do que uma pessoa que tinha de ofício. Em outras palavras, Deus está nos chamando para nós sermos pessoas que olhem o próximo. Deus está olhando. Irmãos, nós precisamos. Até ontem eu estava num lugar ministrando. Lembra do Chapolin Colorado? Quem lembra do Chapolin Colorado aí, né? Ele tinha duas antenas, né? Antenas de quê? Antenas de vinil? Não me lembro qual era o nome. Sei que era fã do Chapolin. Aí, sabe, nós precisamos, irmãos, ter essas antenas na nossa vida. E aquelas antenas do Chapolin, quando tinha um perigo, levantavam e faziam um barulho. Detectava o perigo, lembra? Perigo à vista. Aí ele fazia um trem lá, etc. E resolvia, né? Nós precisamos ter essas anteninhas. Tem alguém aqui do nosso lado que talvez esteja necessitado. Tem alguém precisando de ajuda. Preciso estar ligado. Preciso estar ligado. Eu sou crente da Paz Church Manaus, da Paz Church da Comunidade Nova. Peraí. Aí, irmãos, nós vamos realmente herdar a vida eterna. Nós vamos realmente praticar o que Jesus falou. Porque se nós não fizermos, vai vir uma pessoa que nem tem esse ofício e vai fazer, vai dar um banho em nós. Quero te convidar essa igreja a ser uma igreja altruísta. Mais altruísta, mais ainda altruísta. Mais ainda. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo, ele teve também uma atitude muito altruísta. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20. Um outro contexto, para você ver como é tão importante isso. Atos, capítulo de número 20. Uma história bem longa, mas vale a pena contar. Versículo 18. Atos 20, 18. Já todo mundo achou? Coloca aí, isso. Quando chegarem, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto judeus como gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele já sabia o que ia acontecer. Senão que em todas as cidades, versículo 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Ele sabia que aquelas pessoas na qual ele estava fazendo discurso não veriam mais o apóstolo Paulo, que ele já ia morrer. Portanto, eu lhes declaro, versículo 26, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Olha o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos cuidar de nós mesmos. Se tem alguém necessitado, nós precisamos estar com a nossa anteninha ligada aqui, irmãos, para ajudar. Versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de que atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos que são santificados. Não cobiceis a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. E olha o versículo 35. Em tudo o que eu fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Uau. Eu nem pedi para o Lincoln falar o mesmo versículo. Há uma alegria em dar do que receber. Há uma alegria de você saber que você ajudou alguém a passar uma dificuldade, ajudou alguém a aumentar o nível. Essa é a realidade, irmãos. Você ajudou, a maior alegria de dar do que receber. Nós somos mais felizes em dar. Em dar. Só para receber. Só sendo egoísta. Nós não somos um poço de egoísmo que só fica bem, só a mim. E nem a sanguessuga, do livro, se não me engano, de Provérbios. Sanguessuga que só me dá. Não. Deus nos chama para sermos o quê? Semeadores. Possamos dar, doar, ser altruístas. E olha, ele fala bem assim, versículo 36. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. Os que mais se os entristeceu foi a declaração de que nunca mais o veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Já estava indo para Roma. Irmãos, só por curiosidade, eu vi uma entrevista, eu até anotei, uma jornalista chamada Thalita Abrantes. Ela assinou essa matéria numa revista renomada aqui no Brasil, a revista Exame. Em 2011 ela fez essa matéria, em 2016 ela atualizou essa matéria, e ela falou bem assim, ela reportando, demonstrando quais eram as profissões que mais traziam satisfação para a pessoa. Não eram profissões que traziam granas milionárias, mas traziam um bem-estar e uma alegria muito forte. Sabe qual foi a número 1? A primeira? Líder religioso. Pessoas que são envolvidas na igreja, que fazem um trabalho não importando benefício para si mesmo. Essa foi a primeira. A segunda, bombeiro, que dá sua vida e que está lá pegando fogo ou alguma circunstância, ele se mete lá para salvar e ajudar. E aí vem aqueles irmãos, você já viu reportagem, com certeza, de bombeiros, né, sendo entrevistados, e a alegria de poder ter salvo alguém do perigo, e aquela pessoa que foi salva, falando bem assim, eu devo a minha vida para esse bombeiro, que, irmãos, tem salário paga, uma atitude dessa, irmãos, nem se fosse o maior salário do universo, pagaria a sensação de poder ter ajudado alguém.
Uma outra profissão, fisioterapeuta, de ajudar. Nós temos aqui o nosso irmão Caleb, que ele não veio hoje, mas ele sofreu um acidente. E olha a fisioterapia. Ele nem conseguia mexer, né, irmã? O braço. Agora ele já até dá a paz do Senhor. Né? Dá bate-pau. Fisioterapia. Imagine o fisioterapeuta vendo o primeiro estágio dele, quando chegou todo... E agora, a alegria de um fisioterapeuta olhar a evolução do seu paciente. Isso não tem preço que pague. Um escritor, aquele que escreve e ajuda alguém. Um professor. Você que é professora. Lembrei da irmã Cleuda, quando eu estava preparando essa parte aqui. Né? Tem algum professor aqui? Mais o professor Macrin, irmã Laina. Alegria, pode não ser o melhor salário, mas saber que aquele seu aluno agora é um médico, um advogado, um engenheiro, um fisioterapeuta, seja lá o que for. Você ter cooperado, rapaz, vale muito a pena. Estava na escola da Letícia, sábado, na reunião de pais e mestres, aí uma coordenadora falando assim, o trabalho que dá menino, dá um trabalho menino, impressionante. Mas ela falou, vale muito a pena quando sai o resultado do vestibular. Vale cada centavo. Né? Psicólogo e várias outras profissões aqui que estão na matéria. Sabe, irmãos? Eu concluo dizendo o seguinte, quais os benefícios de ser uma pessoa altruísta? Primeiro, aumento da satisfação pessoal. Fortalecimento das relações sociais. Diminuição do estresse. Você fica mais feliz na vida. Melhora a tua saúde mental, desenvolve essa empatia, a criação de uma rede de apoio. E aqui eu finalizo, irmão. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar abençoando alguém. Aí lembra o tema da mensagem que eu falei? Podia ser esse tema. Alguns anos atrás, o pastor Roberto, ele, não lembro como é que surgiu, vou até perguntar dele, para relembrar, mas ele passou meses e meses usando uma frase. E virou uma frase muito top aqui na nossa igreja. Eu quero utilizar essa frase. A frase é, seja importante para alguém. Casse alguém para você ser importante. Não é só discipulado. Não, casse alguém. Você às vezes está na fila do mercado, paga a conta que está na frente de você. Você está na fila, sei lá, ajude alguém. Vamos fazer uma rede do bem para alguém. Não importa se vem na igreja ou se não vem. É claro que vamos ser evangelistas. Tem um irmão muito querido que está aqui. Eu gostei tanto. Irmãos, a gente fez umas boias na casa dele. Aí na frente da casa dele tem uma vizinha. Aquela vizinha está mal acostumada já. Quando ela chega, o irmão toma o peixe. E ela sai feliz da vida. Aí depois no outro dia toma mais comida. Ela sai mais feliz da vida. Vizinha, gostei. Só que eu acho que nunca veio para a igreja, né, irmão Edson? Nunca veio, né, nessa célula. Já veio nessa célula? Vai. Mas nunca veio. Mas sabe, e se não vier? Vou deixar de amar as pessoas? Vou deixar de ajudar alguém? Vou deixar de abençoar alguém? O meu interesse é ser membro. É claro, queremos que as pessoas venham ser membro da Paz Church. Óbvio. A minha célula, para você crescer. Mas se não vier? Meu irmão. O importante é nós amarmos as pessoas, independente de quem elas são. Ame, use as coisas à vontade. Mas ame as pessoas como elas são. Seja importante para alguém. Caça, anteninha. Tem alguém precisando? E